A paz do Senhor e um bom dia a todos. Mais um dia abençoado por Deus, né, irmãos? Família de Deus. Eu senti por bem deixar umas palavras da Escritura. Eu tenho sede de falar de Jesus. Muito bom falar de Jesus, né? Livro de Mateus, Marcos, Lucas, Novo Testamento. Queria mencionar aqui em Lucas, capítulo 24. Ele contém mais de 50 versículos, né, irmão? Mas eu quero mencionar nos primeiros 12 versículos, onde fala, o texto é a ressurreição de Jesus. Eu poderia falar da morte de Jesus, poderia falar da caminhada de Jesus na terra, mas eu prefiro falar da ressurreição de Jesus, porque não está morto, né, irmãos? Os demais pessoas estão no cemitério, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Hoje ele está vivo. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que havia preparado. No primeiro versículo. Então nós vemos aqui falar elas. Quem que são a elas, que só revela elas, o nome elas, quer dizer que é mais do que uma mulher, várias mulheres. E se nós continuarmos lendo o texto, elas não viam a hora que amanhecesse o dia, diz a Bíblia, na alta madrugada elas foram ao túmulo de Jesus. Eu creio que aquela noite elas não dormiram. Ela estava esperando a hora oportuna para ir ao túmulo de Jesus. Mas quando elas vão ao túmulo de Jesus, encontraram a pedra removida do sepulcro, já não estava mais a pedra. Alguém tinha tirado a pedra. Tiraram a pedra. Mas o corpo de Jesus não estava lá, interessante, né, irmãos? O corpo de Jesus não estava naquele local. E elas ficaram perplexas, ficaram atônicas, ficaram sem cor, porque não é normal, a intenção delas é chegar, encontrar o corpo de Jesus, ou talvez a pedra que estava no sepulcro. Mas quando elas chegam, primeiramente não vê a pedra. Depois o corpo de Jesus. É interessante, né, irmãos? É sério. É muito sério essas palavras, irmãos. E ela estava possuída de temor. Eu imagino uma pessoa cheia de temor, como se estivesse assombrada. Mas Jesus não deixa ninguém enganado. Jesus jamais deixa teu servo ou a tua serva enganada. Ele é aquele que dá uma luz no final do túnel para teu filho, para tua filha. Quando das vezes nós não temos uma visão espiritual, é o Senhor que nos dá a visão espiritual, aonde nós devemos andar, aonde nós não devemos andar, ou seja, caminhar espiritualmente. É dessa maneira, irmãos, é desse jeito, não tem outro jeito. Se tivesse outro jeito, eu diria para você que poderia ter outro jeito talvez mais fácil, mas às vezes não é tão fácil igual nós pensamos. Para encerrá-lo, no versículo 10, aqui já fala os nomes das mulheres. Aqui fala Era, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas
confirmara essas coisas aos apóstolos, ou seja, para os discípulos, para Pedro. Eita, Pedro, ele chegou talvez depois ao túmulo, com certeza ele chegou depois ao túmulo. Tais palavras lhe parecia como um delírio e não acreditavam nelas. Não era normal acreditar. Não tinha como acreditar, irmãos, mas desde Isaías e Jeremias foi profetizado desse Jesus Cristo que eu estou falando de hoje. E continuamos falando de Jesus, continuamos pronunciando esse evangelho até o fim. Doa quem doer, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser falada, ela tem que ser anunciada, com bastante sabedoria, com bastante alegria, com bastante amor. Porque, irmãos, é tão bom anunciar. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Eu não sei o que pode acontecer o dia de amanhã, ainda o dia de hoje, mas neste momento eu posso falar do amor de Jesus para você. Eu posso anunciar o ídolo do Senhor, como a ressurreição de Jesus. Aqui, se nós continuarmos olhando, o texto é muito grande, 51 versículo, no capítulo 24 de Lucas. E Jesus continua aparecendo. Jesus continua, eu falo depois da ressurreição de Jesus aqui. Depois que Jesus ressuscitou, ele continua aparecendo aos discípulos do caminho de Emaús. 2 discípulos caminhando, falando de Jesus. Dormia com Jesus, acariciava Jesus. E os dois caminhando, sentido Emaús, não sabia que era Jesus. Mas no pôr do sol, a hora que os discípulos chegam na cidade de Emaús, ali conheceram que era Jesus. Conheça Jesus no dia de hoje, não vou mais longe. Conheça Jesus neste momento. Conheça espiritualmente, carnalmente não, mas espiritualmente conheça o Mestre. Nesta manhã, Ele está ao teu lado. Ele está visitando teu filho na prisão. Ele está visitando pessoas na cadeia, nos hospitais, nos manicômios. Ele é o Deus da salvação. Quando a vida, a esperança, a salvação, Ele ressuscitou. Como eu disse, Ele não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Se nós clamar, Ele atende a nossa oração. Fique com Jesus nesta linda manhã, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém.